Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nossa videoaula da VAR, a Escola de Interpretação e Exposição Bíblica. Esse é o nosso 12º vídeo, a nossa 12ª videoaula, e vamos tratar aqui, continuando, vamos falar sobre o sermão textual. Falamos sobre o sermão temático, damos alguns exemplos simples, é claro. Lembrando bem que aqui, esses exemplos que nós estamos dando e esse estudo que estamos fazendo será reforçado, é claro, na aula, ok? Será reforçado lá na nossa aula presencial. Então, portanto, esses exemplos aqui que estamos dando é só algo básico, ok? Só para algo básico, simplesmente para que nós possamos já ter uma visão geral do que é, ok? Então, vamos seguir aqui com o sermão textual. Depois, iremos dar alguns exemplos. Iremos fazer aqui logo um sermão rápido, já que temos a base do sermão temático e ele é muito parecido ao sermão textual. Depois nós iremos ver fazer um vídeo para vocês falando sobre o sermão expositivo. E depois iremos fazer um resumo dos três, para que você veja bem as diferenças entre um e o outro. Sermão textual. Por definição, segundo Marinho, 2008, ele diz assim: definição é aquele, falando-se do texto do sermão textual, é aquele cujo assunto, aquilo que irei falar, é tirado de onde? De um pequeno texto bíblico. O assunto, aquilo que eu irei falar, eu vou tirar de um pequeno texto bíblico. Geralmente um só versículo. De onde vem a ideia central e as divisões principais. De onde vem a ideia central do texto e as divisões principais. Vão partir da onde as minhas divisões? Desse único versículo, ok? Já no texto, no sermão temático, eu irei pegar um único versículo, ou dois, ou um texto que fale sobre aquele assunto, geralmente um ou dois versículos, irei usar no sermão temático, contrastando aqui com o textual, para vocês entenderem. Irei usar aquele único versículo somente como texto básico, textuário, e não usarei mais. No textual, eu usarei esse versículo para fazer as minhas divisões principais e a minha ideia central. Ok? Aqui no textual. Diferente do temático. A divisão é dada pelo próprio texto lido inicialmente. Peguei um texto, fiz a leitura. Então, as divisões serão tiradas desse próprio texto. Isso aqui é muito bom para oportunidades. Se você vai visitar uma igreja, ou você é de uma igreja que gosta de oportunidades, é bom na sua meditação diária você já ter aquilo pronto. Porque para você não ser pego de surpresa. Vai fazer uma visita a alguém, vai levar uma mensagem a alguém, então você já tem aquilo pronto. Contudo, a argumentação, o meu desenvolvimento, aquilo que eu vou falar sobre as divisões é tirada de outras passagens bíblicas, de outros textos, por isso que se assemelha um pouco com o temático, que falam do mesmo assunto, que apoiam o meu contexto. O sermão é construído com base no que a Bíblia, como um todo, ou seja, como se harmonizam, fala sobre as palavras-chave do texto lido. Ok? Então ela tem que se harmonizar. Os textos que eu vou escolher para apoiar minhas divisões principais ou subdivisões tem que se harmonizar. Como nós já tratamos isso aqui antes, ok? Então,
nós temos aqui um texto de 1 Pedro capítulo 2 como exemplo, mas iremos fazer um aqui rápido para vocês, antes desse primeiro exemplo. Quando nós pegamos a Bíblia, qual é o processo de fazer o sermão textual? O mesmo processo do sermão temático, da mesma pesquisa que passei anterior, não preciso repetir aqui, a mesma pesquisa para as referências, da mesma maneira. Eu escolhi o meu tema, escolhi ali o meu tema, o que é que eu vou falar. Tem um versículo que fala diretamente do meu tema? Tem. Como eu posso dividir esse versículo? Agora é que eu vou fazer. Por exemplo, pegando aqui, e uma coisa importante, Bíblia nova, ó, que é da esposa. Coisa importante nesse texto, ok? Importantíssimo. Nós temos aqui Salmos, capítulo 1, até o verso 6, é o capítulo 1. Se eu escolher um desses versículos, como é o caso do sermão textual que nós estamos trabalhando, se eu escolher um único versículo, nunca deixe de estudar todo o contexto imediato, ou seja, todo o capítulo pelo menos. Essa aqui é a introdução do livro de Salmos. Então, faz parte do primeiro livro, que é do Salmo 1 até o Salmo 41. E claro que eu não vou estudar todos, mas se eu escolhi, por exemplo, o verso 1, então eu tenho que ler pelo menos o capítulo todo, entender o que é que esse texto fala, para que as minhas referências que eu vou fazer se harmonizem com o que a mensagem central desse capítulo está falando. Ok? No verso 1 diz assim: Bem-aventurados os homens que não andam no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele diz, antes, olha uma palavra importante falando sobre as observações. Antes, o seu prazer estará onde? Na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite. Ele é como a árvore plantada. Quem é ele aqui? O bem-aventurado. Esse bem-aventurado, ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas que, no devido tempo, dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham. E tudo quanto ele faz será sucedido. Por que será tudo sucedido quanto ele fizer? Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas. Em Apocalipse a gente vê uma referência falando sobre a árvore da vida. E podemos notar naquela passagem que a árvore da vida ela está não só no lado direito da margem, mas também no lado esquerdo da margem. Então não é uma única árvore, são várias árvores. Quando você observa um rio, você vai observar que geralmente tudo ao seu redor é vida. E aquela água que desce lá em Apocalipse vem do trono de Deus. Observe como você já pode fazer uma correlação. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas. Por isso, no seu devido tempo ele dá o seu fruto, suas folhas nunca ficam secas, sempre estão verdes, brilhando. Há vida nele, porque a vida de Deus corre nele. E tudo quanto ele faz é bem sucedido. O ímpio não são assim. Os ímpios não são assim. Olha o contraste. Por isso que esse versículo 2 aqui, ó, antes o seu prazer está. Ele está mostrando no capítulo 1, logo, o contraste entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha. Lembram de, se eu não me engano, Mateus? Que fala que o Senhor limpará a palha, né, da eira, lá aquela separação que alguns confundem, né, aquele batismo com fogo, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, a palha ele queimará. Lembram desse versículo? Olha a palha aqui. Quem é essa palha?
os ímpios, que o vento dispersa, lança fora, está seco, não tem vida, a vida de Deus não corre nele. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, serão condenados. Nem os pecadores na congregação do justo, não podem habitar juntos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece a intenção do coração. Você pode estar se fazendo de ovelha. Pode estar se fazendo de ovelhinha aí, mas por dentro é um lobo. Porque Deus conhece quem é você realmente. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele conhece quem é os seus. Quem são os seus? Mas o caminho dos ímpios perecerá. Pronto. Deu para entender mais ou menos o texto. É isso que é importante. Você lê todo o texto. Se eu escolhi o verso 1 para fazer o meu sermão temático, aí eu terei lá o meu tema, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui só as divisões para você entender. O meu tema seria o homem bem-aventurado, ou o homem feliz. Né? Um homem feliz. Quem é esse homem feliz? Para que esse homem seja feliz, o que é que ele tem que fazer? E isso no sermão temático, ok? Como é que esse homem é feliz? Aí eu tiraria aqui, as divisões do próprio versículo. Primeiro, não anda no conselho dos ímpios, Primeira divisão. Não anda no conselho dos ímpios. É a minha primeira divisão. Posso pegar agora algumas passagens que apoiem essa divisão, essa primeira divisão. Você vai lá nas suas referências e faz a sua escolha, que se harmonize. Segunda divisão, já foi ensinado como fazer isso. Você vem, eu estou ensinando aqui só a estrutura, porque o resto você já sabe. Não se detém no caminho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se detém no caminho dos pecadores. Pronto. Terceira divisão. O que é que o texto pode me dizer mais para eu fazer uma divisão desse texto? Lembre-se, não irei expor o texto. Que expor nós iremos ver o que significa. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Ok? Pronto, está aqui o meu texto temático. Usando aquela estrutura central, eu iria colocar aqui o meu tema, o meu título, né? Eu iria fazer minhas orações, meu agradecimento, fazia minha introdução e agora fazia aqui a minha transição ou transposição, minha transição, vamos usar a palavra correta, transição para essa primeira divisão, leria os textos que me apoiassem, faria novamente
uma transição para a segunda divisão, leria meus textos. Pronto. De onde eu tirei as divisões principais? Eu tirei as divisões principais lá do meu texto, que é o Salmo 1, verso 1. Eu irei ler, é claro, parte A, parte B, parte C do texto. Podemos dividir assim. Eu irei ler no sermão temático, nós iremos usar o texto ao contrário do temático várias vezes, mas só para apoiar minha ideia principal. Eu não estou expondo diretamente ele, eu estou usando ele simplesmente como base para as minhas divisões principais, ok? Ficaria mais ou menos assim esse primeiro exemplo de como fazer um sermão temático, já está explicado. Vamos ver um outro exemplo aqui. Em 1 Pedro, capítulo 2, ele vai nos dar aqui versos de 9 a 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinheis alcançado misericórdia, mas agora alcançardes misericórdia. Pronto, esse é o texto do capítulo 2. É um parágrafo predicante, ok? É uma divisão de um pensamento aqui. Mas, para que eu entenda esse texto, eu tenho que ler todo o capítulo. Você ler todo o capítulo, como nós fizemos no Salmo 1, compreende, e agora você vai pegar desses 2 versículos que você leu e vai fazer as suas subdivisões. Como é que você vai fazer, já que você leu o texto? Você tem um título: O privilégio divino dos cristãos. Porque não era povo de Deus e agora é um povo de Deus. E qual é um privilégio? Quais são esses privilégios? São a raça eleita, logo na primeira parte do versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita. Diz logo no início do versículo. Aqui uma palavra-chave, ele vai usar a palavra-chave tirada do texto, sempre usando as palavras, como na definição, as palavras-chave do texto lido. As palavras principais podem servir de divisão. São a raça eleita. Como você pode apoiar isso? 2 Timóteo 1,9. Eleito segundo a graça, não segundo as obras. Como se dá essa eleição? Segundo a graça, não segundo as obras. 1 Pedro 1,2. Eleito segundo a presciência de Deus para a vida eterna, e não segundo a minha vontade. 1 Pedro 2,9, o próprio texto. Eleitos para testemunhar da grandeza de Deus. Faço uma transição. Sempre ler o texto na transição, nas divisões. Você vai ler quando você for fazer essa transição da primeira para a segunda. O que é que você pode fazer? Ler o texto na transição das divisões. Que texto? É importante você lembrar o texto principal. Se for um texto muito grande, não é aconselhável você ficar lendo para fazer uma transição. Mas você lembrar as palavras chaves do texto, como por exemplo, raça eleita, ou a segunda parte agora. Segunda divisão, são sacerdócio real, que é o que diz o texto. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real.
Como se dá esse sacerdócio real? Hebreus 4, de 14 a 16, diz: podemos nos aproximar de Deus por meio de Cristo agora. Essa parte, se lembrem, que nós temos o texto de Hebreus, quando você lê, você vai ver, e esse aqui é o pensamento principal, a ideia central desse texto. Ok? Está expressa aqui, para facilitar a sua compreensão e você facilitar a sua explicação. Ok? Então você vem e mostra que podemos nos aproximar agora por meio de Cristo, porque Cristo é o que nesse texto? O sumo sacerdote, e nós somos sacerdotes de Cristo. 1 Pedro 2,5. São sacerdotes para oferecerem sacrifícios espirituais, não fazem mais sacrifícios como os sacerdotes faziam, de carne e sangue, mas agora eles fazem um sacrifício espiritual. O serviço deles agora é diferente. No mesmo serviço desse sacerdócio que o cristão agora exerce, ele faz um sacrifício diferente, espirituais. Ok. Hebreus 4, 14 a 15, como sacerdotes de Deus, temos um sumo sacerdote que é Cristo. Nós falamos anteriormente. Ok? Então isso aqui nos serve de base. A palavra-chave nos serve de base como subdivisão. Observe, as divisões é dada pelo próprio texto bíblico lido inicialmente. Nós lemos o texto. Contudo, a argumentação é tirada de outras passagens bíblicas que vão apoiar, que falem do mesmo assunto. Vê que nós já trabalhamos aqui. O sermão é construído com base no que a Bíblia, como um todo, se harmonizando, fala sobre as palavras-chaves do texto lido. Ok. Para a raça eleita, nós temos 1 Timóteo, ou 2 Timóteo 1,9. Temos 1 Pedro 1,2. Temos 1 Pedro 2,9 também. E você pode encontrar várias outras dentro do seu sermão lá, você fazendo. Terceira divisão. São uma nação santa. É o que diz o texto. Essa é uma palavra-chave do texto. Observe. Lendo o verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Como se dá essa nação? Quem é essa nação santa? 1 Pedro 2,9. Os cristãos são santos porque alcançaram misericórdia diante de Deus. Então nós é que somos essa nação santa. Tito 2,14. Os cristãos são santos porque foram separados do mundo e do pecado. Observe, quem é essa nação santa? Mais uma vez, os cristãos. 1 Pedro 1, mesmo aqui, ó, 1 Pedro 1, 15 e 16. Os cristãos são santos porque participaram da natureza de Deus. Participam da natureza de Deus. Então, quem é essa nação santa? Nós, cristãos. Vê que apoia o quê? A palavra-chave do texto de 1 Pedro 2,9. Aí você vem e faz uma transição inteligente para a quarta divisão e última. São o povo adquirido. Eles são um povo adquirido. É o que diz o texto. Aqui você pode ler mais uma vez, porque nós usamos aqui apenas o verso 1. Como nós falamos, se usarmos um texto longo, 2, 3 versículos, a gente fica lendo para fazer a transição, fica chato. Mas como nós usamos um único versículo, nós vamos fazendo dentro da transição, usando uma frase de ligação,
E podemos ler novamente o texto, o verso 1, ou verso 9, desculpe, de 2 Pedro. Por exemplo, você leu aqui, já explicou essa parte para os irmãos e agora você vai fazer uma transição. Você vai dizer eles, não, nós não somos somente uma nação santa, mas também nós somos um povo adquirido. No verso 9 nos diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, ou propriedade exclusiva de Deus, que é um povo adquirido. Ok? Então ele vai dizer, você lê novamente. Como foi um versículo só, tudo bem, você pode ler. São o povo adquirido, ou o povo exclusivo de Deus. Ele é um povo exclusivo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Você pode colocar, porque aqui foi de outra versão, mas na versão ARA ele diz povo de propriedade exclusiva de Deus. Seria isso aqui na versão ARA. Aqui já é outra versão. Atos capítulo 20, verso 28, apoia muito bem essa passagem e diz: Cristo resgatou-nos e adquiriu-nos para Ele. Ele nos adquiriu para Ele. Efésios 1,16, Cristo resgatou-nos da maldição da morte. E aí você pode usar vários outros textos se você quiser. Não use mais do que 3 pontos. Mais do que 3 pontos aqui nessa divisão, nas divisões. Para não se alongar muito, não ter que ter um grande tempo de explicação e os irmãos percam então o raciocínio daquilo que você estava explicando. Ok? Quando aqui nessa parte você começa a fazer a transição, que é ler o texto, na transição das divisões, que texto? O verso 9, lê o texto e usa a primeira palavra. Lê o texto e usa a segunda. Lê o texto a terceira. Lê o texto e usa a quarta. Isso aqui vai fixando na mente dos irmãos. Ok? Por isso que não é bom que você use muitos pontos, para que os irmãos não percam aquele raciocínio. Alguns irmãos podem até se distrair, perder o raciocínio, ok? E fica difícil depois as pessoas entenderem. O importante é a pessoa compreender aquilo que você quer passar. Depois você vem e faz o seu resumo aplicativo das divisões pelo IAPELO, ok? Você já vem aplicando, como nós falamos anteriormente. Você pode vir a cada ponto aqui fazendo uma aplicação, uma aplicação, uma aplicação e uma aplicação. Ou você pode chegar e fazer, no final, fazer a sua conclusão e um resumo aplicativo das divisões. Ok? Então, o que é que tornou o meu sermão textual e não temático? O que foi que tornou ele textual e não temático, na verdade? Vocês podem me dizer? Nós demos 2 exemplos aqui. Primeiramente, que a gente partiu de um texto. Partimos de um texto. Segundo, que o nosso tema foi extraído do próprio texto, mas das palavras-chave do texto. Usamos as palavras principais daquele texto para fazer a nossa divisão. O esboço das divisões manteram-se aí dentro do limite do texto. Não fugiu. As minhas divisões não fugiu, porque estavam dentro do limite dos textos. Porque nós trabalhamos as palavras-chave do texto. E não o texto completo. Não a sua harmonia em si. Não expomos dessa maneira. E terceiro,
As divisões são extraídas do próprio texto, das palavras-chave. Quarto, as subdivisões podem vir de outros textos que apoiam a ideia principal, que apoiam a palavra-chave. Como eu vou apoiar a palavra-chave? Como é que eu vou apoiar essa palavra-chave? Usando textos que se harmonizem como um todo, ok? E fica dessa forma aí, bem compreendido. E um detalhe aqui para vocês, que esse sermão textual aqui, da forma que nós fizemos, ele é o sermão, ele é o sermão que nós podemos chamar de natural ou fraseológico. Esse sermão textual que nós acabamos de produzir. Por quê? Porque as suas divisões correspondem exatamente às próprias frases do texto. Correspondem exatamente às frases do texto. Não é isso? Nós não pegamos aqui 1 Pedro 2:10, 9, trabalhamos com o texto do verso 9 e nós usamos as frases, exatamente as mesmas frases do texto. Então ele é, na verdade, o natural ou fraseológico. Agora, se você quiser fazer um sermão tópico, sermão textual, tópico. Como ficaria esse sermão textual tópico? As divisões desse sermão aqui correspondem às frases do texto que você irá usar. Mas, na verdade, elas serão... não serão bem as frases do texto, ok? Você tem a frase do texto lá, mas você irá agora utilizar suas próprias palavras. E você utiliza essas divisões, mas você vai utilizar suas próprias palavras. Por exemplo, nós temos aqui, não anda no conselho dos ímpios. Eu estou usando a frase exata do texto. Uso ela como divisão principal, mas no sermão, isso aqui no sermão temático, no sermão textual, nós usamos esse sermão textual natural, ok? Sermão textual natural. Já o sermão textual tópico, eu usaria essa mesma divisão. Agora eu faria o quê? Mudaria essa frase com as minhas próprias palavras. Ok? Faria com as minhas próprias palavras. Vamos ver um exemplo? Mas antes disso, vou dar a definição bem certinha aqui para vocês, para não ficar bagunçado na cabeça de vocês. Nesse sermão textual tópico, como é que ficaria? As divisões correspondem às frases textuais, mas não são expressas nas palavras do texto, ok? Utiliza-se o quê? As mesmas divisões do texto. Nós utilizaríamos as mesmas divisões que possíveis do texto, mas com outras palavras e termos correspondentes, melhor explicado, né? Ou com as nossas próprias palavras ou termos correspondentes. Eu não usaria não anda no conselho dos ímpios. Eu poderia usar outra frase. Em um exemplo para a gente, aqui poderia colocar aqui em Apocalipse capítulo 3, verso 20, diz assim: E eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele lendo novamente.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ok? E ele ceará comigo. Como eu poderia fazer esse exemplo? Tema. Qual seria o tema? Poderia colocar assim: carteiro especial. Meu texto, Apocalipse 3, verso 20. Ok? Como seria minha divisão? Minha primeira divisão. Ou meu primeiro ponto. Eu poderia chamar de ponto 1. Como eu chamaria isso? O texto no verso 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Como eu poderia usar essa frase no verso 20? Eis que estou à porta e bato. Se ele está à porta e está batendo, então ele quer entrar. Eu usaria com os meus termos, com minhas palavras, mudando aqui o sermão tópico. Isso aqui, queridos, é mais uma opção para você fazer o seu sermão de outra maneira, ok? Segunda divisão. Segunda divisão, como é que eu vou fazer? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, a parte B do versículo, se alguém ouvir a minha voz e e abrir a porta, isso o carteiro lá, segundo o meu entendimento aqui, para montar um sermão rápido para vocês. Como é que ele faria? Ele está... Ora, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, quer dizer que ele está chamando. Mudei a frase e coloquei com as minhas palavras. Na terceira parte do versículo, na parte C, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Como eu poderia fazer essa terceira divisão? Como eu poderia fazer? Ele entra em minha casa. Entrarei, pronto, ele entra em minha casa. E aí você usará textos que apoiem não a sua frase, mas o versículo lá, o principal, tem que se harmonizar com o texto. Ok? Tem que se harmonizar com o texto. O sermão, esse sermão textual, ele é bom, como nós falamos, né, para uma visita rápida, oportunidades e assim por diante. Então ficaria assim, o nosso sermão tópico, que é um pouquinho diferente por causa da mudança do natural ou fraseológico. Nós chamamos de fraseológico, porque usamos as frases originais do texto. No tópico, no textual tópico, o que é que eu faço? Eu uso termos correspondentes com minhas próprias palavras. Ok? No próximo iremos falar sobre o sermão expositivo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.